Você acha que há um preconceito com evangélicos? Você acha que ele tem fundamento? Uai, como não tem fundamento? Olha o que a gente tá vendo de evangélico hoje. Eu digo que a minha avó deve estar dando voltas no caixão. Por quê? Porque o evangélico de hoje é o que há de pior no ser humano. Virou um protótipo de um ser desprezível. De alguém que não respeita uma diferença, de alguém que não respeita um viés diferente do mesmo amor. Que se apropria da fé do outro pra... Não, que não respeita a fé do outro e que virou agora uma indústria política. Luana Piovani voltou ao centro das atenções após declarações polêmicas envolvendo os evangélicos. E, como já era de se esperar, a repercussão foi imediata. Logo depois que o vídeo começou a circular, as opiniões se dividiram e o assunto tomou conta das redes sociais. Enquanto alguns concordaram com a fala, outros apontaram que ela teria ultrapassado todos os limites ao generalizar milhões de pessoas. E é exatamente nesse ponto que a situação começa a ficar ainda mais intensa. Isso porque, em meio a toda essa repercussão, Felipe Campos resolveu se posicionar, e não foi nada leve. Pelo contrário, ele rebateu as falas de forma direta, sem rodeios, levantando uma questão importante. Até que ponto uma opinião pode ser considerada liberdade de expressão e quando ela passa a ser desrespeito? A partir daí, o debate ganhou ainda mais força, já que muita gente começou a refletir sobre o peso das palavras e o impacto que elas causam. Além disso, o que mais chamou a atenção foi a forma como Felipe conduziu a resposta. Política. Que não tem nada a ver. Então a minha avó deve estar chorando lágrimas de sangue, deve estar muito orgulhosa de mim, que tem um senso crítico, que tô vendo que isso não é nada do que eu aprendi com a minha avó e dentro da igreja, e que faz muito mais sentido nós estarmos, nós no caso, eu e todas as eus aqui dentro de dentro, estarmos reverenciando e celebrando algo que faça sentido, que respeite a natureza, os seres humanos, a diversidade e que pregue o amor, que pra mim religião é isso, Deus pra mim é amor, seja os diferentes nomes que ele possa ter. Mas aí acho que você tá generalizando um pouquinho todos os evangélicos, talvez seja algumas correntes, né? Mais radicais. Ela vem o povo falando, ai, mas ela está generalizando. Gente, quando a gente generaliza, normalmente, se a pessoa que tá falando não é uma pessoa leviana, e eu não sou, a pessoa tá falando de dados do IBGE, né? Ai, porque os homens são todos uns desgraçados. Não tô falando do nosso amigo aqui, né? Mas quando você olha os dados, a gente tá falando da maioria, então a gente pode generalizar. Porque enquanto for a maioria, enquanto os números forem a maioria, a gente pode generalizar. E a maioria dos evangélicos hoje, de tudo que a gente vê na televisão, é uma raça que, de amor, de Deus, de Jesus Cristo, não tem nada. Que não E caguei pra vocês. Porque eu tenho lugar de falar, eu sou evangélica. Achou ruim? Come menos. Não vou ainda encher meu saco. Ai, adoro. gente, maravilhosa. Adoro, dou resposta, bloqueio, acabo com a vida. Olha, eu vou dizer, você, olha, em primeiro lugar, generaliza sim, né? Porque quando você fala e os evangélicos desprezíveis, né? Isso você já esbarra, inclusive, na questão de intolerância religiosa. Perfeito. Né? Então, ponto. Já é intolerância religiosa. Agora, se a sua avó está dando voltas no túmulo, rodando que nem aqueles frangos de padaria, me desculpa, né? Então, ela que tivesse dado um pouco mais de educação, inclusive religiosa, para você, para saber exatamente do que se trata e como que você está agindo dessa forma. Luana, eu vou te falar, olha, eu nasci em berço católico e em berço evangélico. Meus avós, por parte do meu pai, todos evangélicos. Eu tenho um tio que ele tem igreja em Goiânia, porque eu sou filho de Goiânia. Meu pai é goiano, né? Minha mãe era portuguesa, meu pai é goiano. E eu tenho meu tio, que é dono de igreja. E eu vou te falar uma coisa, eu não vejo essa escrotidão toda, sabe? Eu nunca, na minha vida, eu já trabalhei em instituição evangélica, na própria Record. Nunca quiseram me catequizar, nunca quiseram me levar para a igreja. Eu nunca sofri nenhum tipo de retaliação dentro da emissora. Nunca, isso eu não posso falar. Sabe? Agora, se você está usando desse discurso para tentar desmoralizar
ou alavancar algo que você ainda não sabe nem do que se trata ou do que você está querendo falar, me desculpa, não vale a pena, sabe? Não vale a pena, eu acho que às vezes nem discutir sobre um assunto como esse, porque religião, cada um tem a sua e ponto final. Agora que em sua maioria os evangélicos, sabe? Em sua maioria não, os evangélicos são desprezíveis, olha só o que eles estão fazendo, né? Essa raça, como você disse, pra que isso? Por que isso? Pra que tanto esse ódio? Você devolve na mesma moeda, parece que o ódio que você enxerga através da sua própria régua, sabe? Não é legal isso, não é bacana. Eu não sei aonde você está querendo chegar, se você vai se candidatar a alguma coisa, se você vai tentar fazer algo por Portugal ou por Brasil ou pelos dois países juntos. Eu não entendo exatamente qual é a linha ainda de raciocínio que você vai tomar ou que você está querendo tomar na sua vida. Mas que eu acho que você está indo longe demais, principalmente com esse ataque aos evangélicos. Por senso crítico. Qual o senso crítico, Luana? Você acha mesmo que você tem senso crítico? Você acha que chamar o Neymar de aborto da natureza é um senso crítico? Você acha que você esculhambar a fé alheia é senso crítico? Aonde isso é um senso crítico? Me desculpa, não tem absolutamente nada a ver com senso crítico. Eu acho que você deveria sim ter um pouco mais de respeito, inclusive, porque eu entendo a sua linha de raciocínio, Luana. Eu entendo. Às vezes você pode estar até correta, mas é a forma como você coloca. É a forma como você coloca no ar as coisas. É a forma como você ataca. E ainda termina daquele jeito. Gostou, eu vou lá e pá, reio, sabe? Não é assim. Sabe, existem momentos pra fazer isso. Não é simplesmente você levantar sua espada de Thundercats, né? Chegar e falar assim, agora eu vou acabar com tudo pelos poderes de Grayskull. Não é, sabe? Então vamos parar por aqui, porque eu acho que tá muito feio. Fala, Tio. Concordo, eu queria muito ouvir tua opinião. A gente já deu opinião sobre isso na sexta-feira. Eu queria muito ouvir tua opinião. Eu concordo plenamente, né? Ela não pode generalizar essa questão. Não existe, as pessoas não são todas iguais, colocar tudo no mesmo pires, sabe? Claro que existem evangélicos da forma como ela pinta, evangélicos que usam da fé, da religião e da própria igreja para captar. Em todas as religiões, exatamente. E aí entra a questão do radicalismo, né? Exato. Quando se tem radicalismo em qualquer área, extremos, na religião, né? extremo, exatamente. Religião, aí realmente é desprezível esse radicalismo. Porque daí você vai pro extremista, pronto, né? Sim. Você se torna, porque a gente sabe que existem ortodoxos em todos os sentidos. Sim. Na igreja católica, no judaísmo, no evangélico, na macumba, sabe? Em todos os lugares existem. Agora você generalizar e sai da sua boca quando você verbaliza mesmo, isso, né? Ela falou, você generaliza mesmo, entendeu? Não é assim, porque eu conheço muito evangélico gente boa, viu? Também. Muito evangélico gente boa, tá? E principalmente os da minha família e principalmente também amigos que eu tenho. E amigos que eu acredito e que eu respeito, mesmo não sendo a minha denominação religiosa. Mas eu acho muito importante qualquer momento você parar da sua vida para ouvir sobre a palavra de Deus, porque eu gosto muito também, sabe? Gosto muito. A religião para mim, ela me abre porta e me dá limites, porque sem religião eu acho que eu já teria colocado fogo nesse mundo, né? Então, ela me dá esse breque, ela faz eu paralisar um pouco, mas a gente não pode generalizar da forma como você generalizou. E me desculpa, muito feia a sua atitude, mas muito feio mesmo. Fala, Flavinho. Eu também concordo quando ela fala, por exemplo, podemos, né, criar todo esse aspecto por conta do IBGE, por conta de pesquisa. Absolutamente nada a ver. Tem pessoas de diversas formas, em diversas religiões. Agora, como eu disse, gosto muito da Luana, mas ela pesa a mão. Por quê? Porque mesmo nas opiniões técnicas, vamos dizer assim, ela leva para o ranço pessoal. Então, o Neymar, por exemplo, ela atacou não porque ela acha o Neymar assim. Não, ela tem um ranço com o Neymar. Quando ela atacou, por exemplo, os evangélicos, não estou querendo dizer que foi isso,
mas deve ter passado na cabeça dela o dado do Dolabella, que já foi visto em igrejas evangélicas, que recentemente lançou a sua candidatura e depois saiu, por isso que ela falou que agora virou uma indústria da política. Então nada é muito técnico pra Luana, sempre há um ranço pessoal nas discussões dela. Gente, vocês sabem que eu fui pra Miami, né, há 2 anos atrás, no Natal, quando eu fiz questão de ir no Harlem, naquelas igrejas, nos Estados Unidos, eu fiz questão de ir no Harlem, naquelas igrejas que tem no Harlem. Gente, é de uma emoção absurda, aqueles corais gospels em sua maioria por homens e mulheres pretos, louvando Jesus, cantando pra Jesus. Você entra num êxtase absurdo, sabe? É muito lindo de se assistir aquilo tudo, sabe? E não acho que você tem que vir nisso, porque todas as igrejas pra mim e toda a fé pra mim é um pronto-socorro. Porque é a única salvação, às vezes, que naquele momento seu de esperança, de que talvez você não tenha onde se apegar, se apegue a Deus, a Alá, Oxalá, seja lá onde for, da forma como você comunga com seu Deus, pouco importa, mas assuma uma postura diante aquilo que você comunga, né? E não simplesmente desrespeitando, né? E generalizando o evangélico, generalizando o católico, generalizando todo mundo, sabe? Não, a gente tem que respeitar as pessoas, né, Má? Com certeza, e ela vai contra o que ela mesma diz, porque ela disse assim que tem propriedade de fala porque ela é evangélica. Que evangélica é essa? Deus me livre. Essa daí não é do reteté não, minha filha. Essa daí é bem das falseiras. Ela acaba se tornando aquilo que ela critica. Sim. Então faz o seguinte, olha, inscreva-se no canal, dê o like, já somos quase 3 mil simultâneos aqui, vai. Vai. Vai, então vai, chega de Luana Piovani. Like.